Então, queridos, não. Usar uma mezuzá na porta da tua casa não te torna um judaizante. Você já viu que os pastores da nossa denominação, eles usam paramentos eclesiásticos. Você já viu isso? Paramentos eclesiásticos são aquelas vestes, como uma toga, uma estola. Onde que isso está no Novo Testamento, na Nova Aliança? Em absolutamente lugar nenhum. Aonde que eram usadas as togas e as estolas e essas coisas todas? Pelos sacerdotes judeus. E a nossa denominação, ela não vê nenhum problema em, por exemplo, num culto especial, né, num culto, ou até o pastor que queira pode usar essa vestimenta como um símbolo, como uma memória, quantas vezes ele quiser. Mas isso não quer dizer que aquele pastor, por exemplo, pensa que tem que usar aquela roupa para que possa ganhar a salvação, ou então para ter a atenção do povo que está ouvindo a pregação. Nada disso. E nem nós acreditamos que o fato de colocar uma mezuzá na porta, ou ter uma menorá, que é aquele candelabro, né, isso quer dizer que agora a salvação está naquilo? Não. E não é sobre isso que Paulo está discutindo com a igreja da Galácia. Ele está discutindo que havia a obrigação dada por certos judeus que agora eram cristãos, de que até aqueles que não eram judeus se circuncidassem. É isso que ele está falando. Então, eu peguei aqui este livro para que a gente pudesse ver alguns trechos, né? E aqui está escrito assim, ó, o conflito refletido em Gálatas ocorre dentro dos limites da igreja cristã. Os judaizantes ensinam que os gentios não podem ser justificados, a menos que recebam a circuncisão, de acordo com a lei mosaica, conforme Gálatas 2, 3 a 5, Gálatas 5, de 1 a 6, Gálatas 6, de 11 a 16. Então a discussão não tinha absolutamente nada a ver se eles estavam usando algum apetrecho parecido com coisas que os judeus usavam. Até porque nós também usamos ainda na nossa denominação coisas que se referem, ou que remetem à simbologia do sacerdócio judaico, por exemplo. Então a gente usa a ceia, a gente usa a água. No cristianismo a gente também tem alguns símbolos que são específicos. A própria ceia, né, é um símbolo específico, a água, a cruz, são símbolos específicos do cristianismo e que um judeu jamais usaria. Né? Um judeu jamais teria uma cruz lá numa sinagoga, por exemplo, porque ele não usa o símbolo cristão, porque ele não crê em Cristo. Mas é necessário que a gente ressalte que lá em João capítulo 4, quando o Senhor Jesus conversava com a mulher samaritana, ele falou assim: a salvação vem dos judeus. Nós adoramos a Jesus Cristo, Ele é o nosso único, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. É a Ele a quem nós adoramos, única e exclusivamente. Então talvez porque você colocou lá na tua porta uma mezuzá, alguém possa querer dizer: você agora é um judaizante, está agindo com heresia, meu Deus, que pecado grave. Na verdade, quem diz isso está falando uma heresia. Porque hoje, no nosso meio, eu não sei se eu conheço algum judaizante. Eu não sei se eu conheço alguém que diz que para ser salvo, como os Gálatas diziam, é necessário que o menino seja circuncidado. Você conhece alguém? Você conhece alguém que diz: olha, para você ser salvo, você precisa ser circuncidado? Eu não conheço. E eu não conheço nenhum judaizante. Porque a discussão do judaizante, ou seja, aquele que exigia que aquele que não fosse judeu e que adentrasse o cristianismo se circuncidasse, nós não temos isso no nosso meio.